Era isso que eu estava a dizer. Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui em Portugal, não é? Olha, antes de mais, agradecer-te por estares mais uma vez connosco aqui a colaborar no nosso projeto e por também teres aqui esta vontade e disponibilidade de falarmos de um tema que é um tema importante, não é? Importante para quem está neste caminho, importante para quem decide fazer um tratamento de procriação medicamente assistida, que é informação que é muito valiosa. Eu já estava aqui a apresentar o nosso tema. Nós hoje vamos falar sobre como ajudar, como é que a alimentação e a nutrição e os estilos de vida podem ajudar a preparar melhor o corpo para que o tratamento seja também não só mais eficaz, com maior probabilidade de sucesso, mas também, e muito importante, que a gravidez possa acontecer, possa ser uma gravidez saudável e dar um bebê saudável, claro. É Com isso, certeza. não é, Natália? É todo o processo, Vamos né, aqui, Joana? vamos perceber o que fazer, o que não fazer, não é? Tudo isso. Com certeza. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre esse tema aí que é a minha rotina de consultório, um tema que eu estou sempre me aprofundando e com certeza para favorecer tanto as chances de sucesso quanto, como você mesmo colocou, uma gravidez mais saudável, né, bebês mais saudáveis, uma programação metabólica eficiente, né, que a gente sabe que começa ali desde daquela implantação, daquela fecundação ali, já está começando ali a gente a promover saúde das próximas gerações. Então é um assunto muito importante e relevante que a gente tem que trazer e ajudar, né? Acho que isso é bem importante com mudanças de estilo de vida, né? Que é algo que a gente consegue fazer facilmente, né? Digamos assim, né? Está nas nossas mãos. Sim, e eu acho também que quando um casal ou quando uma mulher vai para um processo destes de reprodução medicamente assistida, há aqui toda uma carga física, emocional que advém destes processos, destes tratamentos, que eventualmente faz com que haja este olhar mais atento sobre o que é que eu posso fazer, não é, para otimizar a minha saúde física e emocional para ir para estes tratamentos da melhor forma com a melhor probabilidade de sucesso, porque isto enfim, é toda uma carga a todos os níveis, não é? Física, emocional, financeira, tudo. Com Não é? Então, certeza. como é que tu vês os casais hoje em dia? Este é um tema que se levanta quando os casais vão para, ou as mulheres vão para um processo destes. Como é que tu vês isto a acontecer na tua prática? Hoje eu acho que o meu olhar é um pouco mais enviesado, né? Eu recebo pacientes no meu consultório com um olhar muito mais cuidadoso, né? Mas o que a gente vê nos dados, né, em estudos, é que mudança de fato não acontece tão grande, tão expressivo, né? Então, casais que estão prestes a realizar um tratamento de reprodução assistida fazem poucas mudanças. Então, esse estudo que eu levantei mostrou que eles não diminuem, né, o consumo de álcool, mantêm o tabagismo, mantêm o consumo de café, grande parte deles, né? Claro, tem parte que vai e faz as mudanças, porque a gente já tem evidências sobre esses aspectos de estilo de vida que é importante a gente controlar. São detalhes que fazem a diferença, sim, né? Então, é importante conscientizar. Inclusive, o uso do ácido fólico. Muitas mulheres, casais, não utilizam o ácido fólico um mês antes do tratamento. Então, é um dado importante, né? Apesar de ser um momento que, no meu consultório, a maioria das pessoas estão procurando ajuda, estão querendo mudar de fato, mas esses dados são preocupantes, né? É importante a gente ter consciência que esses detalhes fazem sim a diferença. Tanto é que tem um estudo que comparou, né? O mesmo tratamento, né, de reprodução assistida, um grupo que não teve mudança de estilo de vida e o outro grupo que teve mudança positiva no estilo de vida. E o grupo que teve mudança teve mais sucesso, né, nesse tratamento. Então, é comprovado, né? É algo que a gente precisa realmente se preparar e também pensar, né, que a saúde, ela vai, né, uma gestação saudável, a gente começa antes, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa pensar nessa saúde
das próximas gerações, nessa programação metabólica que eu coloquei. Então, é importante a gente se conscientizar. Eu acho que a importância dessa live também é trazer essa informação para que as pessoas façam pequenas mudanças, né? A gente não precisa viver numa bolha, mudar totalmente. São mudanças sustentáveis, né? Para que isso possa manter na sua vida, para que você possa também ser mais saudável também no futuro, né? Pensando na criação dessa vida, desses bebês e tudo mais, ter mais longevidade. Sem dúvida, sem dúvida. E nós também falávamos, e acho também é importante, tu falaste aí de pequenas mudanças que podem ser feitas, e eu também só queria adicionar, porque nós falámos sobre isso antes, nós as duas, que é, também não existem propriamente fórmulas mágicas, e aqui quando falamos de alimentação, não é? Não existe aquela ideia de consome estes alimentos que vais ter sucesso, não é? No tratamento. Então, esta relação direta também não existe. Não, acho que é importante a gente ressaltar, porque é o que eu mais recebo. O que eu como? Qual alimento, qual fruta é melhor? Qual vegetal é melhor? Todos são bons, né? A gente precisa mudar o padrão. Não existe um alimento. Tanto é que as evidências mostram sobre um padrão alimentar mais favorável à fertilidade, né? Mais favorável também às técnicas de reprodução assistida. E não um alimento, é aquele alimento. É claro que a gente sabe que o excesso de álcool, o excesso de cafeína, né? De disruptores endócrinos são grupos de questões importantes a serem minimizados. Mas um alimento ou outro, uma fruta ou outra, não é o caminho, né? A gente precisa pensar em mudanças sustentáveis. Então, incluir frutas, incluir vegetais, tomar mais água, reduzir o consumo gradual de carnes vermelhas e por aí vai, né? Que isso sim faz a diferença. E já vamos falar sobre esses estilos de vida, não é? Já vamos falar mais à frente. E de que forma, já agora só aqui um parênteses, dizer que quem quiser também colocar questões, não é? Nós estamos aqui disponíveis aqui, a Natália também está disponível para poder ajudar naquilo que for relacionado com a nutrição em processos de progressão medicamente assistida, ou no caso da fertilidade no geral também, que foi uma conversa que nós já tivemos. Também convido quem não ouviu a ir atrás dessa live que está guardada na Vida Mais Fértil e poder rever esse conteúdo que foi também muito importante, e falámos da fertilidade masculina e de tudo o que são hábitos e estilos de vida saudáveis, não é? Para ajudar a aumentar as chances. Estão aqui a perguntar se vai ficar gravado. Vai, Helena, vai ficar gravado. Depois podem ver também a seguir com mais atenção, com mais cuidado. Então, uma pergunta que é como é que então a alimentação e a nutrição pode ser aqui uma aliada destes tratamentos? Muito bem. Então, a gente tem estudado cada vez mais sobre a dieta mediterrânea, que é um padrão de dieta, né? Que é mais favorável, sim, esses parâmetros de fertilidade, a saúde do espermatozoide, a qualidade do óvulo e também nas chances de implantação. Então, é uma dieta interessante porque ela é essencialmente baseada em comida de verdade, né? Então, vegetais, legumes, frutas. Existe um consumo bastante importante também de gorduras boas, como os peixes, as castanhas, o azeite. Compostos bioativos, então, presentes nos alimentos, né? Que são antioxidantes que ajudam na neutralização de radicais livres, neutralizam o estresse do organismo. E essa questão do envelhecimento, né? Do dano celular, tanto no espermatozoide quanto na saúde dos óvulos, dos folículos. Que são, por exemplo, as uvas, né? Contém resveratrol, né, os polifenóis presentes nas frutas vermelhas, o licopeno presente no tomate, enfim, são compostos bioativos que estão presentes na natureza. Então, é por isso que essa dieta ela é mais favorável, né? Então, a gente pode adequar essa dieta nas nossas culturas, aqui no Brasil, aí em Portugal, enfim. A gente consegue adequar, não precisa mudar completamente, né? É a base, é seguir uma alimentação in natura, comida de verdade, é evitar os empacotados, né? Os alimentos ricos em aditivos, refrigerantes, né? Inclusive, refrigerante, ele tem, de fato, um efeito negativo
na qualidade do óvulo, diminui as chances, de fato, do sucesso de reprodução assistida. Então, o refrigerante é algo importante de ser comentado. E a questão dessa dieta é todo esse equilíbrio desses nutrientes, por isso que ela é mais favorável, de fato. Né? E ela também, claro, você pode ter uma dieta. A carga glicêmica da dieta também é importante, né? A carga glicêmica, o que que é isso? É quando você não tem muitos picos de glicose, né? E estimula muito essa insulina no seu organismo. Você equilibra melhor os grupos, colocando proteínas de boa qualidade, né? Peixes, gorduras boas, fibras presentes aí nos legumes, nas verduras, e diminui a carga glicêmica dessa refeição. Isso também é bem favorável, porque você, quanto menor essa hemoglobina glicada, que é um marcador, né, que a gente tem de resistência insulínica, de alteração ali dos parâmetros de glicose e insulina no nosso corpo, também você tem piora na qualidade dos embriões, né, de menor qualidade. Então, quanto melhor esse controle metabólico, inflamatório, quanto menos inflamação, né, melhor você vai se preparar para esse momento, né? Falávamos aí, falando de alimentação, como é que seria uma boa composição de todos esses nutrientes numa refeição, num café da manhã, pequeno almoço, como dizem está em Portugal, ou no almoço, no jantar? Como é que seria, assim, o prato ideal? Pá? Olha, é assim, vamos dizer assim, cada cultura vai ter também os seus alimentos, né? Então, vamos dizer assim, é interessante você colocar frutas, é interessante você pensar nas fibras, né? Na aveia, na chia, na linhaça. É interessante você pensar, né, em variar suas frutas, uma proteína, pode ser um ovo, pode ser um queijo, vai depender do que você tem aí disponível, um tofu. É interessante também você pensar nos cereais integrais, então, um pão integral, por exemplo, e por aí vai. As sementes, você pode colocar uma semente de abóbora, gergelim, você pode, enfim. Aí isso vai depender muito da sua cultura, né? Qual que é o hábito aí em Portugal? O que vocês costumam comer? É o que eu faço com meus pacientes, o que você come? Vamos ver como melhorar. O que é legal colocar? E às vezes vai adequando, mas não tem realmente um café da manhã específico. Mas talvez os grupos, vai depender da sua rotina também. Mas eu acho que a principal mensagem é você tentar utilizar os alimentos mais naturais. Então, evita os pacotinhos, evita os alimentos que tem muito ingrediente junto. Faz uma preparação culinária, um bolo caseiro, um pão caseiro, né, de fermentação natural. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas se possível, trabalhar com esses ingredientes, né? Cozinhar um pouco mais. Isso seria o caminho. Ótimo. E uma pergunta que muitas vezes se coloca é quanto tempo é necessário para eu fazer estas alterações no meu estilo de vida? Quanto tempo antes do tratamento é que deve ser tido em conta mais este cuidado? Tá. Só um parênteses, Jana, que eu lembrei aqui agora, é importante ressaltar que as restrições muito severas também antes do tratamento não são indicadas, porque você diminui, né, essa disponibilidade de energia, né, e também a qualidade. A gente tem que ter um endométrio saudável, receptivo, né? Então, é importante não fazer dietas muito restritivas, né? É claro que a perda de peso gradual, né? Quando indicada, ela é interessante, que ela também aumenta essas chances de 5 a 10%, se você já tem um excesso de peso e consegue ter uma mudança saudável, sem muitas grandes restrições, você consegue aumentar essas chances também, de 5 a 10% do peso. Então, só um parênteses também, que restrições muito severas, e aí você diminui a qualidade daqueles alimentos que a gente falou da dieta mediterrânea, e aí você pode prejudicar, sim, e até alterar o seu ciclo hormonal, né? Ovulação, processo de ovulação, espermatogênese e tudo mais. Então, o ideal é que a gente se prepare, pelo menos, né, se possível, nos melhores cenários, mas nem sempre é isso que acontece na minha prática, 3 meses antes.
que é o tempo mínimo assim que a gente tem para essa maturação, né, dos folículos, da espermatogênese. Então, é um tempo aí interessante para a gente poder ter um impacto ali nessa saúde, nos nutrientes que vão ter um impacto ali nesses folículos ou nesse espermatozoide. Então, é o mínimo que a gente fala. Então, você vai se preparar para fazer estimulação ovariana. Então, seria interessante, né, para retirar os folículos. E aí, seria legal você se preparar, né, 3 meses antes para esse estímulo. Da mesma forma, o espermatozoide. Seria interessante ele ter um preparo 3 meses antes para otimizar, né, com nutrientes, com uma alimentação saudável, suplementação, né? Tudo é um conjunto, né? Estilo de vida, dormir melhor, enfim, fazer atividade física, no mínimo 3 meses antes. Mas o ideal, se a gente pudesse já pensar isso lá atrás, né? Já ir mudando esse estilo de vida desde lá atrás, seria melhor ainda, né? Porque é algo que a gente não muda de um dia para a noite, né? Mas a gente já vê Quanto mais resultado, tempo né? de preparação, melhor, não é? Quanto mais tempo, melhor. Mas no limite, esses 3 meses, que no fundo é o processo de maturação, tanto dos espermatozoides, de formação e maturação, e também da fase final de preparação do folículo, não é? Para dar início no novo ciclo. E eu acho também que, é claro, 3 meses antes, na minha prática clínica, acontece mais raramente. Hoje em dia, as pessoas não têm tanta essa consciência. Por isso que é legal a gente trazer essa informação aqui. Porque se a pessoa talvez, né, soubesse dessa informação, ela teria, talvez, né, talvez os 3 meses eu consigo esperar. Claro que tem pacientes que não podem esperar, né? Tem a questão da idade ali, que é o fator mais importante, né, na situação. Então, isso tudo tem que ser alinhado com o seu médico, né, com o profissional que está te acompanhando. Mas o quanto antes você começar, melhor. Então, não também se prender a esse número, né? Não consegui me preparar 3 meses antes. Não, já começa já, né? E você já vai pensando ali nessa gestação, já vai fazendo mudanças para ter uma gestação mais saudável, com menos complicações, evita, né? Faz uma boa placentação, que é aquele comecinho de gestação, você vai minimizar riscos de diabetes, eclâmpsia. Então, não desanime, comece quando você puder, né? Exato. E, Natália, falavas aí de nutrientes que são bons de ter e uma alimentação genérica que se deve ter, mas será que existem alimentos que não são tão adequados mesmo, ou que devem ser mesmo eliminados, ou outros que devem, de facto, fazer parte de uma forma consistente na alimentação diária? Se existem, quais são, e também, eventualmente, até quais é que são mais indicados para cada fase, não é? Porque, se calhar, para ter um endométrio, como tu falavas, o endométrio preparado para uma transferência, para depois levar uma gravidez avante, não é? Pode ser interessante ter aí alguns nutrientes ou alimentos que sejam mais propensos a que isso possa ajudar. Tá, então vamos começar falando cafeína, né? É interessante a gente pensar num consumo bem controlado e moderado, porque o excesso de cafeína, ele pode impactar negativamente, então aumentar as chances de aborto, inclusive. Então é importante controlar esse consumo, diminuir, né? Eu sempre sugiro de máximo 1, 2 xicrinhas, mas aí vai depender do quanto você consome, né? E essa individualização. Também é importante pensar no consumo de álcool, né? O consumo de álcool, ele realmente tem um impacto. Tem estudos mostrando que casais que consomem mais álcool têm menos sucesso, né, nesse tratamento, menor qualidade do folículo, dos espermatozoides, né? O álcool, ele depleta a glutationa, ele desfavorece aquela nossa capacidade antioxidante de neutralizar o estresse, né? Então, é um fator estressante para o organismo. Desequilibra hormônios também. Então, é importante a gente pensar. Então, quanto mais próximo também da transferência, o ideal é você nem consumir próximo à transferência, né? Se possível, já ir reduzindo, né, anteriormente. Porque realmente existem esses números, esses estudos mostrando que quanto maior o número,
pior em relação àqueles que não consumiam, né? Então, existe essa relação, sim. Que mais que a gente pode falar? Os refrigerantes, né? Então, refrigerantes, também temos alguns estudos mostrando que por conta do açúcar, né? Provavelmente por conta desse excesso de açúcar que tem nos refrigerantes, né? E também tem outros aditivos e conservantes, ele também tem uma relação negativa com esse contexto. E principalmente o diet também, quando você pensa em diet, light, Normalmente as pessoas optam por ser supostamente mais saudável, não é? Então, como é isso? Exato, exato, é um equívoco, né? Assim, porque o refrigerante ele tem aqueles caramelos, tem aqueles aditivos e tem um dos piores adoçantes presentes nesse refrigerante. Então, quando o paciente consome adoçante, eu sempre falo, vamos tentar optar pelas opções, lógico, se conseguir não utilizar, melhor ainda, mas aqueles mais naturais, que são opções com xilitol, eritritol, né? Se consumir, mas o ideal é talvez ir tentando reduzir isso, esse paladar, né, mais doce. Aqui no Brasil, o nosso paladar tem essa questão cultural, né? Então é importante a gente tentando reduzir. Aí os doces portugueses também são maravilhosos. Só um parênteses. É difícil resistir, né? E então a questão do diet, do light, ele também tem um impacto, acho que mais amplificado até do que o refrigerante normal. Mas o refrigerante em si é por conta desse açúcar, que está associado com aumento de hemoglobina glicada, que eu coloquei, que é o aumento de inflamação. E essa inflamação acaba também sendo negativa, tanto pensando em saúde endometrial, em preparar o organismo, né? E Natália, mesmo o açúcar em casa, que opções é que as pessoas podem ter para ser de uma forma mais saudável, dar esse docinho, mas sem esse pico de glicemia? Ótimo, ótima pergunta. Então, assim, utiliza mais as frutas, né? Porque acaba tendo um pouco mais de fibra nas frutas. E essa fibra, ela é como se grudasse nesse açúcar, deixando a entrada dele mais lenta, não gerando aquele pico. Porque o grande problema é toda hora a gente ter picos de açúcar no sangue, você estimula a sua insulina e ela cai novamente. Tudo isso gera um processo inflamatório no longo prazo. Então, consumir frutas, combinar. Se quiser consumir um doce, por exemplo, vamos supor, sempre junto com uma refeição, porque ele vai entrar junto ali no bolo alimentar, a carga glicêmica não vai ser tão grande quanto você consumir um doce isoladamente. E aí, em relação aos açúcares, a grande parte deles são similares aqui, né? Que a Helena está perguntando, açúcar de coco. Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar refinado. Esses açúcares, eles são um pouco menos processados, mas no final das contas, a questão glicêmica não muda muito, né? O açúcar de coco até tem um pouco menos, mas ele acaba tendo um impacto. O ideal é a gente tentar diminuir o nosso paladar, né? Acostumar com o nosso paladar, um pouco menos doce, porque é tudo uma questão de adaptação, né? Que a gente está acostumado mesmo. E talvez usar um adoçante natural, como o xilitol, né? Seria uma alternativa. Ou adoçar com as frutas, com uma banana, uma tâmara, que é uma fruta, né, que é bem docinha. Então, a ideia é essa. A gente pode, claro que pode consumir um pouco de açúcar, mas a ideia é a gente tentar reduzir. E principalmente, né, para os casais que estão em tratamento, talvez tenha uma atenção maior a isso, né? Que é um momento aí bem importante, pelo menos esses 3 meses antes. Fazer algumas mudanças ali. Mas, claro, que elas consigam ser sustentáveis, né? Porque a geração desse bebê também depende dessa nutrição, né? Então, outros fatores também para que essa gestação continue e efetivamente seja saudável, né? Fazer estas mudanças mais contínuas, não é? Mais permanentes no tempo, mas também sem ser um corte radical, não é? Como estávamos há pouco a sugerir, sem ser um corte radical de tudo, porque isso não vai ser à partida muito sustentável, não é? Exato. Então, falaste de álcool, cafeínas, refrigerantes.
Há mais alguma coisa assim que te lembres que faça sentido falar? Disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos, né, são as substâncias químicas que podem alterar os nossos hormônios, né? Então, como os agrotóxicos, como os BPAs, né? BPAs são substâncias químicas presentes no plástico. Então, a gente tem também alguns estudos, existem inúmeras dessas substâncias aí presentes nos produtos de limpeza, produtos químicos, pasta de dente, então, desodorantes, perfumes, desodorantes. Então, são substâncias que acabam entrando ali e alterando os nossos hormônios. E aí isso pode ter realmente um efeito negativo nesse contexto, piorando a qualidade endometrial, e assim, alteração de espermatogênese, também tem essa relação, e qualidade do óvulo. E aí, o que a gente poderia pensar, né? Então, nas frutas, priorizar as frutas da época, se possível, consumir os orgânicos, ou reduzir o consumo, né, das não orgânicas, fazer uma mescla, às vezes não consegue comprar 100% orgânico, faz uma mescla, reduzir, por exemplo, utilizar um desodorante mais natural. Hoje em dia existem várias opções no mercado que estão indo para essa linha mais orgânica, mais vegana. Dá uma olhadinha no rótulo, né, sobre esses produtinhos. Tem uma lista grande aí de nomes, né? E o plástico, por exemplo, evitar colocar o plástico, esquentar esse plástico, privilegiar os utensílios de vidro, que nem a gente até falou na última live. Você vai tomar água, né? A gente precisa ingerir água, né? Hoje em dia as pessoas acabam esquecendo de ingerir água. Consome numa garrafinha de vidro, evita ficar com a garrafinha em contato com a garrafinha de plástico todo o tempo. E aí são pequenas mudanças que a gente pode ir implementando, né? Não é para a gente entrar numa bolha, né? Nossa, é difícil realmente. A gente vai ter contato com essas substâncias, mas o que usa, talvez no dia a dia, talvez tentar diminuir, né? E uma dos mais interessantes, talvez, é essa questão dos legumes, das verduras, que tem também uma relação, já um estudo mostrou, redução mesmo na qualidade do contagem do espermatozoide. Então, realmente tem essa relação, sim. Então, seria interessante, se possível, reduzir, né, o consumo de agrotóxico. Sim, é como dizes, não é? Não pode ser tudo levado em excesso, porque nós fazemos parte desta cultura, deste mundo, onde é quase impossível viver sem contacto, não é? Se formos pensar, é tudo o que está à nossa volta. Mas é encontrar, se calhar, de facto, medidas que sejam possíveis de colocar na prática no dia a dia e que, enfim, todas somadas já fazem alguma diferença. Com certeza. E, Natália, alguma indicação específica para momento de implantação do embrião, a preparação do endométrio? Tens algumas dicas que nos queiras dar sobre esta fase importante também do processo? Tá. Então, acho que é importante a gente lembrar de tudo que a gente já falou, né? Então, ter uma alimentação mais natural, evita consumir o álcool nessa fase, a cafeína, minimiza, né, esses fatores negativos. Então, isso se mantém, né? Não é algo... O que eu vou citar aqui agora são alguns nutrientes que a gente conhece, né, que são importantes, mas não descarta, a gente precisa de fazer o todo. Então, a gente tem níveis adequados de vitamina D, que a gente tem receptores de vitamina D no endométrio. Então, a gente precisa ter níveis adequados, se expor ao sol, ou fazer a reposição adequada com o profissional que está te acompanhando. Vitamina B12 também, ela tem um papel de impulsionar esse endométrio, então precisa ter níveis adequados de vitamina B12. Eu tenho visto muita deficiência hoje em dia na minha prática. Também associado ao Covid, a gente não sabe ao certo uma má absorção, mas um número importante. E a vitamina B12 a gente encontra principalmente nos alimentos de origem animal. Então, priorizar nesse caso os peixes, né?
para a gente minimizar um pouco o consumo das carnes vermelhas. Porque as carnes vermelhas, elas também têm um impacto negativo, elas são mais pró-inflamatórias pelo seu conteúdo de gordura. E aí a gente poderia pensar também em alguns nutrientes que podem favorecer essa vascularização ali endometrial, essa circulação uterina e ovariana, que são alimentos precursores de óxido nítrico, né? Ricos em arginina, por exemplo. Onde a gente encontra esses alimentos? Na beterraba, na parte branca da melancia, então, dá para fazer um suco, né? Aquela parte branquinha, sabe? Que normalmente vai para o lixo. É precursora de óxido nítrico, então quer dizer, você favorece essa vascularização, a entrada de nutrientes ali naquele momento, essa circulação, então é bem interessante esses alimentos. Então fazer um suco com beterraba, essa melancia, enfim, é uma alternativa, mas o processo todo, né, tem que ser considerado, seria uma cerejinha do bolo ali, pensando nessa mudança de todo o padrão, né, de estilo de vida. Também a gente pensar na nossa saúde mental, em trazer estratégias para a gente diminuir o estresse, diminuir a ansiedade desse momento, que eu sei que acho que é um dos principais aqui também. E o estresse, a gente sabe que ele está acima, né, pensando nessa produção de radicais livres, né, no nosso organismo. Então, assim, um ponto importante também da gente refletir sobre ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós conhecemos, não é, o efeito que existe do stress e todas essas respostas de luta e fuga, não é? Que se dão quando nós percebemos ameaça à nossa volta, e neste caso, de facto, o tratamento em si é visto com medo, como ameaça, porque é muito incontrolável o processo, tem muitas questões, temos para o tratamento muitos receios, muitos medos, e tudo isso impacta, claro, no níveis de stress no nosso organismo, e quando o organismo está a produzir hormonas de stress, não está nas hormonas de reprodução. Então sabemos que isso tem um impacto direto e que é muito importante também olharmos. Sim. E falavas aí de alguns nutrientes e da B12, que suplementos é que vês aqui como sendo mais necessários ou mais indicados olharmos para quem se prepara para fazer o tratamento? Ácido fólico, né? Acho que é um suplemento que a gente já tem um consenso, que é importante a gente suplementar, né? Para esses estágios iniciais de uma gravidez, para divisão celular. Então, é um suplemento que eu acho que é bem comum, né? De ser falado. E assim, preferencialmente utilizar a forma ativa, que é o metilfolato. Sempre indicado, né, ressaltando que essa parte é bem individualizada, porque você já tem, porque assim, como muitos pacientes têm essas alterações de digestibilidade, talvez a absorção ali possa estar comprometida, você favorece, você dá para o seu organismo a forma já intacta, você não precisa transformar ela em metilfolato, que é a forma que realmente você precisa ela ser incluída ali naquele ciclo. É mais facilmente absorvida. Ela é mais facilmente, ela entra, é a forma que a gente precisa para entrar, para ter a função, então você já corta uma etapa, vamos dizer assim. É uma alternativa legal. Outros exemplos, ter níveis adequados de vitamina D, que eu comentei, então suplementar se for necessário, com a orientação. A vitamina D também é um nutriente. Posso só fazer uma pergunta a essa vitamina D? Porque fala-se muito, não é? Fala-se muito da carência que hoje existe e que é muito necessária a exposição solar, mas também já ouvi dizer que a exposição solar não é assim linear, não é só estar ao sol a qualquer hora. Como é que funciona isso? É bem complexo, porque tem o fator genético hoje, né? Muito importante. Então, tem pacientes que eles conseguem sintetizar, fica lá 15 minutinhos no sol, consegue sintetizar, consegue manter níveis bons de vitamina D. Ingere via oral, consegue ter níveis bons. Tem pacientes que você toma doses... Então, quer dizer, é muito individualizado. Você tem que olhar o exame
e acompanhando, né? Não dá para simplesmente a gente pensar em dosagens ou exposição solar. Cada indivíduo tem características genéticas que vão favorecer ou desfavorecer. Então, essa parte da vitamina D é bem importante. E por isso, quem é facilmente sintetizador, vai para o sol, se expõe e consegue ter uma boa metabolização. Mas tem pacientes que não. Então, não tem uma regra mesmo. Precisa sempre acompanhar, preferencialmente fazer, né, a dosagem e aí ajustar conforme a dose e acompanhando também. Porque níveis altos de vitamina D, eles são negativos, né? Então, eles podem ter uma alteração renal, podem, enfim, ter uma alteração renal bem importante, alteração de cálcio, de PTH. Então, é bem delicado, né? Também não pode sair suplementando. São doses específicas e dosagens adequadas para você, né? Às vezes existe um pouco esse risco, não é? Falamos em suplementos e de repente as pessoas querem começa tomar, a comprar e vai tomando. Exato. Outro suplemento a gente pode pensar também, a coenzima Q10 é um nutriente que favorece a energia do óssito, também tem papel para o homem também importante na neutralização de radicais livres, então já é um nutriente bem conhecido para a energia mitocondrial, para a gente realmente controlar esse excesso de radicais livres que a gente está exposto aí naturalmente e que, enfim, pode ser exacerbado com o nosso estilo de vida e com o fator idade também. Então, é um nutriente interessante e, claro, toda a suplementação que a gente está falando tem que ser feita de forma individualizada, né? Mas é um suplemento bastante estudado, com muitos estudos que mostram benefício e segurança também nesse contexto. Uhum. Temos aqui algumas perguntas, eu ainda não vi para trás, mas agora estou a ver esta, Cris. Qual seria o nível adequado de vitamina D? Olha, isso aí também é um pouco variável, né? De cada profissional, de cada conduta, né? Então, tenho colegas que são adeptos. E depende também muito se você tem uma doença de base, uma doença de cunho imunológico. Então, também tem isso, né? Vai depender muito do indivíduo. Às vezes, níveis mais altos são mais indicados para uma doença autoimune. Então, isso realmente também é interessante, mas pelo menos no mínimo 30, né? A gente precisaria pensar nesses níveis. E preferencialmente na faixa de 40, 50, mas isso daí, cada conduta, né? Cada médico e cada equipe lida de formas diferentes, porque existem várias linhas, né? Não existe uma resposta certa. Mas precisa estar pelo menos, não pode estar deficiente, pelo menos em níveis adequados, né? E também perguntam aqui sobre a geleia real, também que é algo que se fala bastante hoje. A geleia real, a gente acaba tendo estudos mais em animais, né? Ela tem benefícios nutricionais, né? É bem rica em vitaminas, minerais. E ela tem um papel ali em equilíbrio hormonal também, mas, assim, são estudos muito preliminares que a gente não tem consenso, né, sobre essa efetividade, assim como eu comentei os outros suplementos que são mais estudados, né, a gente tem muito mais segurança quando a gente fala. Então, esse a gente ainda precisa estudar um pouco mais e poderia ser de forma individualizada uma avaliação, né? Aí precisaria individualizar, de fato, esse uso, mas não é uma recomendação geral. Ainda não há muitos estudos, não é? Que comprovem com ciência o seu efeito. E temos aqui a Flávia também que nos pergunta, Natália, tu deste dicas sobre a fase de implantação do embrião no endométrio e será que existem dicas para o crescimento dos folículos? O que a gente falou hoje, então, quando a gente pensa em minimizar o consumo de refrigerantes, em minimizar o excesso de álcool, de cafeína, tudo isso pode ajudar nesse contexto, favorecer esse crescimento folicular, nesse equilíbrio, né? Uma dieta, um padrão alimentar menos processado,
com essa tendência mais da dieta mediterrânea, mais adaptada à sua cultura, né, com menos alimentos ultraprocessados. Então, é basicamente o que a gente falou. Você melhorar os seus níveis de saúde, o seu equilíbrio hormonal. Mas, claro, isso é um dos fatores, né? Não é só isso que vai favorecer. Precisa ver qual que é a sua questão específica, né? Com a sua questão, por que você está fazendo a FIV, qual a causa, né? Relacionada a isso. Então, é mais um fator. Só isso, isoladamente, não vai resolver, né? A gente precisa pensar em todos esses pilares. Exato. Qual é que é a causa e qual é também como é que é o histórico de resposta à estimulação, também é importante, né, perceber, porque pode ser de facto uma baixa reserva ovárica e aí também ser uma baixa resposta à estimulação. Portanto, aqui há várias condicionantes, não é? Estava aqui a ver mais perguntas. Eu por acaso, eu não consigo ver as perguntas todas, só consigo ver assim aqui muito pequenino, aqui por baixo. Mas enfim, estou a ver se consigo chegar a todas. Diz assim, uma aqui anterior diz, a Flávia também, suco da transferência ou para a coleta? Você indica? Suco da transferência ou para a coleta? Você indica? Para a coleta. Então, o que eu comentei sobre a implantação, né? Sobre aqueles nutrientes, sobre a beterraba, a melancia, seria para otimizar essa vascularização endometrial, né? Que são alimentos fonte de arginina, que vão ser precursores de óxido nítrico e tem esse papel. Então, pode ser aliado, sim, na implantação. Sim. Estava aqui a ver mais questões. Temos aqui a Sandra que faz uma pergunta que não tem propriamente a ver com fertilização in vitro, porque ela diz que está no primeiro trimestre de gravidez e precisa de perder peso, mas não sabe o que deve fazer, já reduziu o consumo, mas não está a resultar. Enfim, só alguma dica, Natália, para este caso? Primeiro trimestre, alimentação in natura, menos processada. A gente tem um metabolismo mais acelerado, né, na gestação. E muitas vezes a gente tem mais fome, né? Mas precisa incluir comida de verdade, né? Não ter medo dos alimentos saudáveis, né? In natura, naturais. Então, acho que isso é um pouco delicado essa pergunta, mas comer mais vegetais, legumes, proteínas de boa qualidade, pensar no seu padrão alimentar, né? Que isso não é o que vai fazer um ganho de peso exacerbado, né? Muitas vezes está associado a outros hábitos, né? Ao consumo de ultraprocessado, consumo de excessivo de açúcar. Então, normalmente, precisa avaliar o todo. Mas, normalmente, na gestação, aí a gente precisa acompanhar, porque não é assim, vamos perder peso, né? Precisa ser bem acompanhada. O ideal é que a gente não perca peso na gestação, né? A gente tem um mínimo, né? Mesmo a gente iniciando a gestação com um pouco de excesso de peso, a gente precisa de um mínimo. Mas isso, assim, é algo bem individualizado, a gente precisa acompanhar, ver o ganho de peso fetal, ganho de peso materno, ver a dieta. Mas é super possível a gente ter controle metabólico, melhora dos parâmetros, né? Talvez não sei se é o caso, mas de uma alteração de glicemia, insulina, controlando a dieta mesmo, colocando comida de verdade sem passar fome, e com os nutrientes importantes que você precisa nessa fase que você está na placentação. Então, é uma fase muito importante para a formação da placenta, que essa formação pode até prevenir diabetes gestacional, eclâmpsia. Então, é uma fase bem importante de ter um cuidado aí nutricional. Muito bem. Sim, já fica também essa dica aqui com a ressalva de que não há, neste momento não é bom nem desejável fazer dietas assim pouco refletidas, não é? Porque há nutrientes que são muito importantes preservar. E temos aqui mais uma questão, também não é relacionada com a fertilização in vitro, não sei se queres deixar alguma dica ou se deixamos este tema para outro momento, que é a Ana Sofia que pergunta nutrição para quem tem ovários poliquísticos. Ah. Isto
podemos falar sucintamente, mas acho que seria um tema de uma live inteira. Mas é um tema que eu abordo bastante, então é um tema que a gente precisa ter um controle metabólico, precisa pensar na carga glicêmica, que a gente comentou, né? Então, evitar picos de açúcar do sangue, de consumo isolados de alimentos que têm muito açúcar. Então, colocar bastante fibra na alimentação, proteínas de boa qualidade, gorduras boas, porque a gente precisa ter um controle metabólico. A perda de peso normalmente ajuda a melhorar esses parâmetros, né? Que o principal motor ali dos ovários policísticos que retroalimenta essa condição é a resistência insulínica, que está presente aí em grande parte das mulheres. Mas isso seria o padrão mais geral, né? Existem outros fenótipos de SOP, né, de síndrome ovários policísticos, que são padrões que têm um metabolismo, que a pessoa não tem um excesso de peso, não tem resistência insulínica. Aí a gente vai trabalhar outras questões, né? Então precisa avaliar se está ciclando, se está menstruando, né? Se está ovulando todo mês. Então é um tema bastante complexo, tem bastante assunto aqui, mas o principal é pensar na mudança de estilo de vida, do controle metabólico. Então, prática de atividade física, dormir bem, comer bem, o mais saudável possível, o mais natural possível. E manejar também o estresse, que são pilares importantes. Muito bem. E temos aqui também mais uma questão, que é: quais os alimentos que os homens devem evitar? Então, os homens... Natália, a nossa live anterior responde bastante a este tema, não é? Perfeito. Muito, aquela live foi bem completa, né? Acho que pode ajudar bastante, porque é um tema longo, né? Não é uma coisa só, né? Nós fizemos uma live, só para também recordar, uma live no mês passado, Natália, talvez no mês passado, sobre fertilidade masculina, que alimentos, que estilos de vida é que ajudam, de facto, a melhorar a saúde dos espermatozoides. Então, também fica aqui o convite, mais uma vez, para poder assistir a todo este tema de uma forma muito completa, que seria aqui, talvez, pouco tempo para nós podermos falar sobre tudo isso, não é? E bom, eu acho que daqui não temos mais questões, creio eu. Não sei se, Natália, viste alguma que eu terei deixado de passar. Mas acho que não. Eu acho que nós respondemos aqui. Temos aqui um comentário também da Helena que diz que quando não bebe o café que fica com dor de cabeça, que também não é, também não é bom. Mas o que tu dizias é um café também não é por aí. Pois não, um café por dia, será que é problemático? Não. A questão são excesso, né? A gente vê 500 miligramas de cafeína com esse tipo de resultado negativo. Principalmente mais próximo, né, do processo, né, das fases, né, do tratamento. Mas redução, acho que pensar na redução gradual, lógico que esses estudos mostram quantidades maiores, né, de café. E eu vejo na minha prática clínica as pessoas, os casais consumindo muito café mesmo, né? O café, a questão do trabalho, a gente está trabalhando muito, e aí o cafezinho entra como um disfarce ali da fadiga, e você vai tomando sem perceber, é aquele ato social. Então é isso que tem que trazer, né? Não é o radicalismo, é a gente pensar no bom senso. Não é saudável a gente tomar 5 xícaras de café, né? Então é isso. E a Soraya, só aqui para terminarmos então com esta questão, que diz como é que poderia ser, ou como é que deve ser um café da manhã adequado. E que a gente falou no começo da... sugestões de cafés da manhã que seriam boas. A gente até comentou no começo, né, da live. Vai depender muito do seu padrão, né, da sua cultura. Tudo é possível, né? No Japão é um café da manhã, enfim, aqui é outro, aí em Portugal é outro, mas a gente seria interessante pensar em consumo de alimentos menos processados. Então, frutas são opções legais, proteínas também, se você puder incluir, ovos, tofu, hummus, queijos, né? Os queijos curados também são boas opções de proteína, ricos em cálcio, sementes. Se você puder
fazer um pão na sua casa, né? Que eu acho que é um pouco mais difícil, mas com fermentação natural, integral. Então, vai depender também da sua cultura, né? Do seu hábito, do seu padrão. É muito específico, assim, falar de café da manhã. Mas pensando nesses grupos, cada um adaptando a sua cultura, e vão ter pessoas que não vão consumir determinados grupos, e aí o interessante é ajustar ao longo do dia. Então, isso é bem individualizado mesmo, mas... Sim, por exemplo, Natália, aqueles smoothies, não é? Batidos com vegetais e frutas, é uma boa opção também. Também o suco verde, né? É uma opção legal para quem gosta, né? E não consome tanto vegetal, verde escuro, é uma excelente opção. Eu gosto bastante. Você pode colocar couve, salsão, espinafre, bater com frutas vermelhas, por exemplo. Eu adoro, eu acho uma excelente opção e é muitos nutrientes que você acaba reunindo ali, fibras, fitoquímicos, então é uma opção, sim, bem interessante. E, bom, é só mais esta questão que nos diz aqui que estava a tomar ácido fólico e pelos vistos estava em excesso antes de iniciar a FIV e que a médica aconselhou parar até saber o resultado do tratamento. E pergunta se é normal, ficou a pensar muito nisto. Pode haver estas situações de excesso de ácido fólico em que não é desejável manter a toma? Aí precisaria ver cada caso, né? Se normalmente a gente utiliza na gestação, no primeiro trimestre, a gente usa toda a gestação, né? Doses mínimo 400 microgramas, mas aí eu acho que isso é uma conduta específica médica, né? Que aí precisa entender, não dá pra gente julgar uma conduta, né, que a gente não conhece, então não tem muito como opinar. Mas pode haver essa situação de ácido fólico ser em excesso, ou seja, o organismo já ter excesso de ácido fólico. É fácil que isso aconteça. Então, porque o ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel, né? Ela é eliminada, o excesso dela é eliminada na urina. Então, ele não acumula no organismo, né? Diferente das vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é uma vitamina que você pode gerar uma intoxicação, né? O ácido fólico já é uma vitamina que é facilmente eliminada, né? Quando você está em excesso, elimina na urina. Mas aí precisa entender cada caso, né? Mas de fato ela não acumula, igual as vitaminas lipossolúveis, né? Boa. Obrigada. E bom, ficamos aqui por estas questões, não é? Já te respondemos aqui a várias. E acho que para mim foi muito útil, é muito útil nós falarmos disto, porque é de facto uma parte importante para termos este corpo mais saudável, que nos prepara melhor para estes processos e que também nos faz sentir que vamos mais equipadas e com tudo disponível do nosso lado também para otimizar e para fazer tudo do nosso lado para que o sucesso seja o melhor possível. E isso às vezes também é muito importante, porque eu acompanho mulheres no ponto de vista emocional e às vezes há situações de mulheres que depois do tratamento me dizem: mas eu acho que não correu bem porque eu não preparei bem para o momento, eu não fiz a alimentação certa, os hábitos de vida e hoje sinto-me culpada porque não preparei bem. Então, para que isso não aconteça, não é? E para nós sentirmos que fizemos tudo ao nosso alcance também para otimizar as possibilidades, é muito importante o estilo de vida, a alimentação, não é? A nutrição. Sim, com certeza, Joana. E por isso que trazer essa informação aqui, conscientizar que muitas pessoas não têm acesso, né, a essa informação, é algo muito novo, né? Tanto essa área da fertilização, da reprodução assistida, da nutrição e fertilidade, isso é algo muito novo que a gente precisa disseminar. Não temos muitos estudos ainda, a gente ainda está estudando. Então, é um assunto importante de trazer. E também, como você mesmo colocou, trazer, saber que você pode fazer e ficar mais tranquila também em ter feito, né? Que às vezes as pessoas nem sabiam que poderiam ter feito.
Então, trazer esse conteúdo aqui, acho que é bem importante para a gente conscientizar e as pessoas terem a escolha, né, de poder fazer diferente, de poder fazer pequenas mudanças para estarem cada vez mais saudáveis, né, para esse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso quero agradecer-te muito, Natália, por mais uma vez nos trazeres aqui este espaço de tanta informação e tão bom de conhecimento que fica acessível a todos e é ótimo. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Muito feliz em poder compartilhar com você esse momento e essa informação. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada. Nos encontraremos mais ainda, né, Joana? Esse é só o começo. Este é só o começo, mais conversas virão, não é, Natália? A ideia é essa. Nós nos unimos nestes países irmãos. Com certeza. Muito bom, Joana. Muito obrigada, viu? Um beijo a todos. Às pessoas que se juntaram a nós e quem vai iniciar processos, que utilize esta informação, que nutra o seu corpo, para que tenha um corpo mais fértil e para que o tratamento possa ser, de facto, ter o resultado que tanto desejam e ter a gravidez saudável e o bebê saudável. E desejo tudo melhor para todas vocês, para todos vocês. Um beijinho muito grande. Obrigada, viu? Um beijo a todas, todos. Obrigada. Muito obrigada. Beijo.